sede santos, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Bom dia, com o Santo do Dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a conhecermos mais uma história de uma joia da nossa igreja, um fruto. Hoje, 8 de abril, vamos conhecer São Dionísio, bispo de Corintos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Dionísio, nós não temos muitas informações sobre ele. Então, ele viveu por volta do ano 171 e sua festa é conhecida, é comemorada no dia 8 de abril. Então, hoje, dia 8 de abril, falaremos e conheceremos um pouco da sua história. A data em que esteve vivo é datada pelo fato de que ele escreveu para o Papa solteiro. Eusébio, em sua obra crônica, ele aponta como estando vivo no 11º ano do imperador Marco Aurélio, ou seja, o ano de 171. Quando Egésipo esteve em Corinto nos tempos do Papa Aniceto, Primo era o bispo, enquanto Baquilo foi bispo de Corinto durante a controvérsia da Páscoa, que se deu entre 190 e 198. A única fonte pela qual conhecemos Dionísio hoje em dia é através de Eusébio, pois Jerônimo utilizou como única fonte Eusébio, conhecido pela sua coleção de cartas. Ele foi um papa que escreveu muitas cartas. E vamos citar aqui as 7 cartas que ele escreveu para a Igreja Católica. Na época, Dionísio escreveu uma carta para Pinito de Creta, bispo de Seconos, e uma carta pessoal de conselhos espirituais para uma senhora chamada Crisófora. Então, para quem ele escreveu essas cartas? Ele escreveu uma carta para os lacedemônios, ensinando ortodoxia e desejando a paz e a união. Então, conforme havia necessidade, ele ia escrevendo assim como Paulo, assim como Pedro fez. Ele foi escrevendo cartas para e guiando o povo cristão em sua época. Outra era para os antianeses, despertando-lhe a fé e chamando para que vivessem de acordo com o Evangelho, pois eles não estavam longe da apostasia. Então, assim que via algum perigo, Dionísio escrevia uma carta aconselhando o povo cristão. Então, Dionísio falou sobre o recente martírio de seu bispo, o Públio, e na perseguição aos cristãos através de Marco Aurélio, e da ascensão quando quadrado como sucessor, e afirmou que Dionísio Areópagita teria sido o primeiro bispo de Atenas. Então ele escreveu uma outra carta para os nicodenses. Ele escreveu contra o marcionismo. Escreveu também para Gortina e as outras dioceses de Creta. Ele louvou seu bispo Filipe pelos esforços em favor da igreja e alertou sobre as distorções dos heréticos. Para a igreja de Amastris, em Ponto, ele escreveu por insistência
de Baquílides e de Eupisto, que são pessoas que nós não conhecemos. Mencionando o nome do bispo como Palmas, ele escreveu também uma carta sobre o casamento e o celibato e recomendou um tratamento caridoso fosse dado aos que caíram em pecado ou heresia. Numa outra carta, ele escreveu para Pinito, bispo de Cenosso. Ele recomendou que ele não deveria colocar o fardo do celibato de forma exagerada em seus irmãos e deveria considerar a fraqueza que a maior parte deles tem. Pinito respondeu para ele, após algumas palavras polidas, que ele esperava que Dionísio lhe enviasse carne forte da próxima vez, de modo que o seu povo não tivesse que crescer apenas com leite de crianças. Vejam aí a resposta do bispo, né? Não conformado com o que Dionísio havia falado. E o mais importante das cartas é a 7ª, endereçada aos romanos, e a única da qual alguns trechos foram preservados. O Papa Sotrero enviou esmolas e uma carta aos Coríntios. Em resposta, Dionísio escreveu: pois este tem sido nosso costume desde o começo, fazer o bem para todos os irmãos de muitas formas, e enviar esmola para muitos cristãos em diferentes cidades, aliviando a pobreza dos que pediam ajuda, ajudando os irmãos nas minas com as esmolas que enviou. Os romanos mantêm o costume tradicional dos romanos, cujo abençoado bispo Sotero não apenas manteve, mas até aumentou por ceder aos irmãos a abundância que forneceu e por confortá-lo com as palavras abençoadas. Os irmãos que foram até ele como um pai para suas crianças. Dionísio de Corintos, citado por Eusébio. Novamente, em 2 Eusébio, ele é um dos que confirmaram que o martírio de Pedro e Paulo teria ocorrido ao mesmo tempo em Roma. Essa foi uma discussão lá atrás, que alguns cristãos e alguns historiadores e doutores divergiam desta opinião, em que Pedro e Paulo haviam morrido à mesma data. Então temos um outro trecho da carta de Dionísio. Ele diz: você, por esta instrução, misturou juntos os romanos e os coríntios, que são a plantação de Pedro e Paulo, pois ambos vieram para nossa Corintos e nos plantaram e nos ensinaram, e da mesma forma foram até a Itália e ensinaram lá e foram martirizados ao mesmo tempo. Eis aí a confirmação de que Pedro e Paulo foram martirizados ao mesmo tempo. De Eusébio confirma a morte de Dionísio em 8 de abril de 171, em Corintos, na Grécia. As cartas de Dionísio eram evidentes, muito valorizadas, pois nos trechos desta carta ele escreve que fez o pedido e que eles foram enganados. Não é de se admirar-se, ele observa, alguns ousaram fraudar até mesmo as palavras do próprio Senhor, quando eles conspiraram para mutilar meus humildes esforços. Por outro lado, São Dionísio exortava frequentemente seus fiéis e as outras igrejas a praticar a caridade e a solidariedade com aquelas comunidades cristãs e aos que mais necessitavam.
Embora seja provável que Dionísio tenha morrido naturalmente, os gregos o veneram como mártir pelo muito que sofreu pela fé. Amados irmãos, aguardamos vocês amanhã em mais um Bom Dia com o Santo do Dia.